Olá, olá, ouvinte do Entre Lugares. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Adrian Santos, apresentador desse podcast, e esse é o nosso terceiro episódio. Hoje vamos falar um pouco sobre o antes e depois das políticas culturais na pandemia, como que as coisas mudaram, o que que muda, quais são as novas demandas e muito mais. E para me ajudar nessa missão de hoje, a gente tem uma convidada especial, a advogada Veridiana Tonelli, especializada em direito cultural. A Veri, no finalzinho de 2023, defendeu a dissertação A Lei Aldir Blanc em Manaus AM, à luz da história oral, Memórias e narrativas de trabalhadores da cultura acerca das perspectivas de acesso ao fomento emergencial da cultura através de editais públicos, de 2020 a 2021, na Faculdade de Direito da UFAM. Um trabalho que a gente já citou por aqui e que é essencial para a compreensão dessa temática. Então, hoje ela vai falar um pouco mais para a gente da atuação dela e da percepção dessas mudanças. Então, se apresenta aí, Veri. Olá, meu nome é Veridiana, eu sou advogada. Eu atuo aqui em Manaus com a cultura desde mais ou menos 2018, quando eu comecei a me enfiar nesses rolês de edital, fazendo projetos com os amigos e vendo como é que as coisas iam, né? O que acontece é que na pandemia, parece que a pandemia acelerou vários processos, assim, no sentido de me fazer realmente aprofundar nisso, né? De viver mais a cultura e de realmente entrar numa linha de frente por direitos dos trabalhadores da cultura daqui de Manaus. Obrigado, Veri. Então, Veridiana apresentada. É importante citar antes da gente ir para o episódio, né, que o podcast é parte da divulgação de resultados da minha pesquisa cultural, contemplada pelo edital 1 de 2023 da Lei Paulo Gustavo, de chamamento público para ações no audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, SEC. Então, agradecer e ressaltar a importância das políticas de fomento para as pesquisas culturais e para todas as linguagens artísticas. Fazer também o jabá do nosso Instagram, @opodcastlugar. Então, segue e compartilha esse episódio, comenta com os amigos e interage lá com a gente. Lembrando que a gente está no Spotify e no YouTube. É só jogar na aba de pesquisa, Entre Lugar, diálogos sobre história audiovisual, e curtir e alcançar bastante gente. Então, manda para os amigos, manda para a família, joga nas redes e, bom, recados iniciais dados, bora lá para o episódio. Então, vamos lá. Veri, conta pra gente como que estavam estruturadas as políticas culturais em Manaus, no Amazonas, antes e durante a pandemia. Então, Adrian, antes da pandemia, né, a gente tem a questão em vários níveis, não só no estadual e municipal, mas a gente tem também no nível federal, porque a partir de 2016 acontece uma coisa no Brasil, e aí meio que são descontinuadas várias coisas, inclusive as políticas culturais em nível federal. E isso se aprofunda a partir de 2018, com outra coisa que acontece, né? Aí a gente tem a extinção do Ministério da Cultura, enquanto uma pasta de ministério, e aí também a descontinuidade de várias políticas, o travamento da Lei Rouanet. Mas, apesar disso, as coisas continuaram funcionando em nível estadual e municipal, especificamente porque a cultura aqui ela tem uma coisa muito orgânica de alto consumo, então as pessoas conseguiam, né, os artistas conseguiam trabalhar, sobreviver, vendendo as suas coisas, fazendo shows, fazendo suas performances, e eles conseguiam se manter a partir disso, né? E aí tem dois níveis aqui que a gente trabalha. Primeiro é o nível do Estado do Amazonas, que tem a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, a SEC-AM. E a SEC, ela tem uma sistemática mais assim estrutural, né? Porque eles fazem mais uma gestão de equipamentos culturais, como por exemplo museus, bibliotecas, centros culturais, dos espaços dos teatros públicos, né? Por exemplo, o Teatro Amazonas e aquele teatro, o Teatro Gebs, que fica Gebs Medeiros, que fica na frente do Gringos Bar. Ótima referência, né? Eduardo Ribeiro. Então eles vão focar mais assim nessa questão estrutural de gestão de espaços. A SEC também faz a gestão do Liceu de Artes, né? O Rodrigo Santoro, que tem
Cláudio Santoro, que tem vários cursos livres e em várias áreas culturais, áreas artísticas. A SEC também faz vários festivais, né, inclusive festival de carnaval, o Festival de Ópera, que curiosamente, é um dos grandes festivais de ópera do mundo, no meio da Amazônia. Festivais folclóricos, não só daqui de Manaus, mas de vários lugares do interior, né? Em Maués tem o Festival do Guaraná, em Presidente Figueiredo tem o do Cupuaçu, em Novo Airão tem o do Boto. Então, como é o estado, ele também atua nessas questões de outros municípios. Festivais de música e dança, mantém também os corpos artísticos de balé e várias coisas que funcionam dentro desse circuito, né? O pessoal às vezes faz os cursos pelo liceu, aí entra no corpo de balé, entra no corpo das sinfônicas e começa a atuar em espetáculos junto do Teatro Amazonas, normalmente, e dentro desses festivais que a própria SEC faz, né? Então a SEC, ela não tinha muito bem uma política de editais, né? Eles costumavam fazer esses apoios de estrutura e de dinheiro em relação a algumas coisas, né? Que era mais discricionário para eles, que era uma questão de conveniência e oportunidade, conforme se diz na legislação. Aí a SEC também, eles têm o CONEC e o COFAM. O CONEC é o Conselho Estadual de Cultura, mas esse conselho é uma questão muito complexa, né? Porque é difícil, mesmo hoje, depois da pandemia, que ele melhorou muito a participação das pessoas. Antes da pandemia, ele não era muito ligado com as demandas da classe, né? Era mais uma coisa que existia, mas ninguém participava muito. E o COFAM, a mesma coisa. O COFAM é o Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Amazonas. Só que é a mesma questão, também não tem muita participação popular, é mais algo que era para ser um mecanismo de participação popular, mas que é dominado pelo executivo, que é o secretário da pasta. E aí a Manaus Cult, que é meio que a secretaria, que não é bem uma secretaria, é uma fundação do município de Manaus. E a Manaus Cult, ela teve mais essa questão da participação popular, né? Porque ela tem o Conselho Municipal de Cultura, que as pessoas realmente participavam mais da, do Concultura, né? Tinha mais mobilização para eleição e o Concultura realmente fazia mais coisas. Aí existe o Siscult, que é o sistema de editais, que é uma lei, né, de 2017. Então, por lei, tem que ter edital para promoção de projetos culturais todos os anos no município de Manaus e tal. E aí tem especificações para essa verba. E é algo bem interessante porque ela obriga o município a fazer esses editais, né? E por esse motivo de obrigar o município a fazer os editais, meio que eles têm muito mais prática em trabalhar com tudo isso, né? De publicar, de ouvir as pessoas, de publicar os editais, aí fazer a recepção da documentação, fazer a avaliação, postar resultado, depois fazer as assinaturas de contrato e ir acompanhando os projetos. Também existe a lei de incentivo, que é uma lei que se reflete, que vem da Lei Rouanet, que ela é uma reflexão da Lei Rouanet, uma reflexão no sentido que ela é refletida, né? A Lei Rouanet é federal, enquanto essa do município é estadual. E aí você consegue enviar seu projeto com base nessa lei para o conselho, e aí passa pelo conselho, eles dão ok e você pode captar recursos para fazer o seu projeto, né? Desconto de ISS. E aí a gente tem também o Fundo de Cultura, que, junto com a lei de incentivo e o conselho, são partes do Sistema Nacional de Cultura. Então, a Manaus Cult ela estava muito mais aderente ao Sistema Nacional de Cultura do que a Secretaria do Estado, por exemplo. Aí, além disso, também existe o Festival do Passo a Passo, que ele vem desde 2015, tendo novas edições todo ano, e é algo que entrou no calendário municipal da cidade. Então, assim, no geral, a Manaus Cult ela tem essa coisa mais voltada para editais e para promoções com mais diálogo, e a SEC costuma trabalhar essa parte de estrutura, de manter o liceu, de manter os espaços culturais, os equipamentos culturais. Falando um pouco mais sobre as políticas públicas durante a pandemia,
como que elas funcionaram, como que foi a Lei Aldir Blanc, conta um pouco mais pra gente sobre isso. Então, Adrian, a pandemia ela realmente foi um impacto muito violento assim na cultura daqui, não só daqui, acho que no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Porque quando começaram as notícias sobre a pandemia lá na China, parecia um negócio tão distante da gente, e a gente continuava vivendo e meio que não se preocupava muito, não fazia parte do nosso cotidiano, né? Mas aí veio, especialmente depois do carnaval acho que teve uma proliferação braba da Covid, e aqui, especialmente em Manaus, foi muito violento, né? Porque o básico da profilaxia dessa doença era justamente evitar aglomerações. Mas no nosso cenário aqui no Amazonas, em Manaus, né, a gente tinha uma vida cultural que era muito orgânica, que dependia praticamente exclusivamente dos encontros entre as pessoas na cidade, de shows, dos eventos, do teatro, às vezes em lugares abertos, mas muitas vezes também em lugares fechados, o cinema, esses espaços culturais, bibliotecas, museus. Então, assim, quando você precisa parar de se encontrar com as pessoas na rua para viver a cultura e fazer as coisas e tal, fica quase impossível desses artistas se manterem. Assim, ficou uma coisa muito complicada mesmo para fazer tudo. Desde você fazer preparações para ensaios, assim, para o pessoal do teatro, da dança, do circo, gravar as coisas na produção de audiovisual, que você, audiovisual implica em muita gente, teatro implica em muita gente, shows com músicos, banda, implica também em muita gente, daí você precisar evitar aglomerações, você não tinha como manter esse fluxo orgânico e também de rendimentos para as pessoas, né? Aí por isso que se fala que a cultura ela foi a primeira a parar na pandemia, ela foi a última a realmente voltar, porque é um funcionamento de vínculo entre as pessoas que depende do contato, depende da vivência, depende de você encontrar o outro, encontrar as pessoas na cidade. Então ficou impossível não aglomerar. E aí que com tudo parado, essa cadeia produtiva, né, que a cadeia produtiva da cultura ela é grande, especialmente de áreas como teatro, audiovisual, parou. Porque as pessoas não se encontravam para trabalhar, não tinha público, porque não podia aglomerar, e aí você tinha vários artistas que não conseguiam mais se manter, né? Que muitas pessoas se mantinham dos shows, se mantinham das apresentações que faziam na noite, e isso acabou de um dia para o outro, assim. Foi em março que bateram o martelo, não pode mais sair, e depois começou aquela contagem horrível das mortes por dia e de toda a loucura que a gente viveu no país, e especialmente aqui, que a gente abriu um cemitério por causa dessa doença. Então foi um negócio que foi intenso, né? E aí teve toda uma mobilização pela internet mesmo, foi uma mobilização virtual que foi muito importante para pressionar os deputados e senadores e outros políticos representantes a tentarem fazer alguma coisa que suprisse essa parada emergencial, porque estava tendo ajuda para um monte de outros setores, para comércio, para indústria, para o agro, e a cultura, embora ela não seja reconhecida, ela é uma das grandes cadeias produtivas que movimentam muito dinheiro no Brasil, que empregam bastante, né? Mas apesar disso, ela é muito informal. As pessoas não são registradas, muitos coletivos e agrupamento de pessoas que fazem coisas juntas não tem a formalização adequada, não se formaliza como associação nem como empresa. Então, é bastante precário e informal. E aí, quando vem a pandemia e tudo para, isso fica uma coisa muito visível, porque as pessoas não conseguem mais se manter no seu trabalho, porque não tem como trabalhar. Então, a Lei Aldir Blanc ela veio para dar esse respiro para esses artistas que precisavam, né? E aí, como foi uma política de nível nacional, eles jogaram em torno de 3 bilhões, né, para a cultura. E aí eles fizeram isso articulando o Sistema Nacional de Cultura, que é um mecanismo previsto na Constituição, acho que desde 2014, talvez, né, na época da Dilma, e em que o município ou o estado ele precisa aderir ao sistema e ele precisa ter alguns órgãos, por exemplo, o conselho,
precisa ter um plano de cultura, precisa ter o fundo, precisa ter uma lei de incentivo, entre algumas outras coisas, mas esses são os principais, né? Conselho, plano e fundo. E aí, a partir disso, eles receberam recurso dentro desse sistema. Então, a Lei Aldir Blanc, ela meio que obrigou os entes municipais e estaduais a criarem esses órgãos para conseguir operacionalizar o recurso. Porque senão meio que não tinha como, ficava tudo muito difícil e eles tiveram o cuidado de fazer toda uma formação com esses gestores, porque tinha que mexer em sistemas que eram diferentes e tinha prazo. E então foi algo bem novo para todo mundo, não só para os artistas que trabalhavam, os trabalhadores técnicos na cultura no geral, mas os gestores também dos municípios e dos estados. Porque eles tinham que operacionalizar não só dinheiro para edital, que era mais ou menos 80% do valor, dinheiro para edital, para projeto cultural. Eles tinham que operacionalizar um subsídio para espaços culturais, que também vinha de edital, e uma renda emergencial para artistas. Então eram três coisas que funcionavam de formas diferentes e que eles tinham que se movimentar para operacionalizar, né? E nessa época da pandemia, meio que não era todo mundo que conseguiu operar no edital, então assim, não foi muito difícil passar projetos. Eu lembro que eu escrevi com minha amiga Dana Dantas 12 projetos para os editais, assim, em 15 dias, foi tipo uma loucura. E a gente passou 10, né? Porque tinha muito menos gente acordada para esse tipo de captação de recurso e a gente conseguiu dar conta de uma demanda, né? Então foi algo bem interessante. E isso conseguiu meio que dar uma respirada assim para todo mundo quando caiu o recurso, conseguir se manter, sobreviver, segurar mais um tempo, né? Só que o negócio da pandemia é que ela teve dois picos de onda. A gente teve uma onda que aqui em Manaus foi mais ou menos entre março e abril, que foi uma onda muito violenta, e depois ela foi abaixando. E depois a gente teve em janeiro e fevereiro, que também foi uma onda muito violenta. Então, quando começaram a operacionalização da Lei Aldir Blanc aqui em Manaus, a gente já estava em outubro, novembro. Então já tinha relaxado muito as medidas sanitárias para a Covid, né? E aí o recurso que caiu, ele caiu para todo mundo meio que em dezembro ainda. E aí o pessoal começou a preparar para fazer os projetos, para executar as coisas. Só que aí vem a segunda onda, em janeiro. Aí isso deu uma quebrada muito violenta nesse planejamento. Não só porque muita gente ficou doente em janeiro, assim, foi um negócio absurdo aqui. A gente teve em janeiro aquele momento que acontece a crise do oxigênio aqui em Manaus. Então foi um negócio terrível. Muita gente morreu, muita gente. Inclusive, quando eu fiz o levantamento de dados sobre a Lei Aldir Blanc, né, para a dissertação, eles tiveram que fazer uma coluna de resultados só para pessoas que faleceram. Porque o projeto não foi entregue, né? O autor morreu, o que faz? Não faz. Daí eles tiveram que colocar isso para justificar, para o próprio Estado poder enviar as coisas de volta para justificar a questão dos valores, porque né, não tem como perturbar uma pessoa morta assim. Enfim. E aí depois foi toda uma dificuldade para executar os projetos de forma virtual, isso acabou sendo uma problemática. Então, assim, apesar da Lei Aldir Blanc ela ter dado um fôlego completamente diferente, ela ter criado uma experiência nova, ela não foi o suficiente, não teve fôlego suficiente para segurar as duas ondas da pandemia. Também porque ninguém esperava a segunda onda, né? Foi uma coisa que veio muito assim, e acho que o trauma da primeira onda impediu a gente de ver que ia vir de novo. Aí são todas essas questões que envolvem mais memórias coletivas e essa percepção. E na sua pesquisa, você utiliza bastante a categoria trabalhadores da cultura. Você pode explicar um pouco mais para a gente sobre a escolha dessa perspectiva e no que ela implica para a pesquisa, no que ela implica para o artista? Existem muitas nomenclaturas que aparecem nessa parte de políticas culturais, né? Às vezes agentes culturais, às vezes fazedores de cultura, às vezes artistas e produtores. Só que eu gosto muito de usar essa parte de trabalhador porque deixa evidente que trabalhar na cultura é um trabalho, né? Porque às vezes nem todo mundo é artista, às vezes a galera é um técnico de som,
gente que atua mais na parte técnica de preparação das coisas, né? Então, assim, quando a gente fala artistas, a gente elimina uma parte importante, que são os técnicos. Se a gente fala agentes ou fazedores, a gente elimina essa ideia de que eles são trabalhadores. Aí eu acho que é um ponto importante lembrar que toda a cadeia produtiva da cultura e todo mundo que está inserido dentro dela são trabalhadores, né? E que eles devem ser remunerados pelo seu trabalho. Aí é por isso que eu gosto de inserir essa questão de trabalhadores, para a gente lembrar e ter uma materialidade maior sobre essa relação, né, de dinheiro, trabalho, porque às vezes as pessoas acham que o filme ele é produzido do nada, né, que não tem pelo menos uma centena de trabalhadores que fazem a sua parte para um filme existir, porque o audiovisual é uma cadeia gigantesca que tem pré-produção, produção, pós-produção, e é muita gente que trabalha nesse setor, né? Também é importante para as pessoas entenderem que o artista, o trabalhador da cultura, não adianta só ter talento, ele tem que se dedicar, tem que melhorar, tem que conseguir organizar a carreira dele para ela ser rentável, para ele conseguir viver disso, né? Porque não existe aquela mágica de, vão me descobrir eventualmente, vão me pagar muito dinheiro só porque eu tenho talento. Não, você tem que dilapidar o seu talento, trabalhar o seu talento, produzir as próprias coisas. Porque não adianta viver só de cover. Quem vive de cover não produz nada. Né? Consegue tirar o dinheiro da noite, mas está sempre tocando música dos outros. E em relação à cultura, existe muito essa coisa da criação artística e da invenção das coisas. E você poder usar o seu próprio trabalho para ganhar dinheiro e sobreviver é o que é adequado. E isso é um trabalho. Não é um agenciamento, não é um fazimento, é um trabalho. E pensando agora no futuro, como que você enxerga os desdobramentos das políticas culturais em Manaus e no Amazonas após essa experiência da Lei Aldir Blanc? Então, Adrian, eu acho que teve um retorno muito positivo assim, para o fluxo econômico do país no geral, porque eles perceberam que se você destinar o dinheiro para as secretarias e para os dos estados e dos municípios, eles conseguem operacionalizar de uma forma muito mais capilar que o âmbito federal consegue fazer sozinho, né? Então, depois da pandemia, não muito depois da pandemia, em 2022 a gente teve a aprovação da Lei Paulo Gustavo, que justamente é de onde veio seu projeto. E a Lei Paulo Gustavo ela foi baseada na Lei Aldir Blanc, né, no impacto, no sucesso e tal. A única diferença é que, na verdade, ela foi desenvolvida mais para o audiovisual, porque em vez de usar recursos do Fundo Nacional de Cultura, como a Lei Aldir Blanc faz, a Lei Paulo Gustavo ela pegou mais recursos do fundo de audiovisual, né? Então, 80% do recurso foi destinado para o audiovisual. Aí também já não teve nem renda emergencial e nem aquela questão de manutenção dos espaços culturais. Foi direcionada para projetos mesmo. E aí tem tido um fluxo muito bom, assim. A gente está agora também nesse momento de entrega dos relatórios da LPG, da Lei Paulo Gustavo. E acho que logo vão aparecer boas estatísticas e resultados sobre isso, né? No da Lei Aldir Blanc, eles tinham um painel na Secretaria de Estado de Cultura, porque na época não existia ministério mais, só agora com o governo Lula que voltou a existir o ministério. E agora eles estão centralizando as informações e diagnóstico de políticas culturais no site que chama Mapas da Cultura. Então, eventualmente, tudo que envolve estatísticas, espaços culturais, pontos de cultura, editais e coisas afins, eles vão aparecer lá. Né? Está sendo centralizado lá essas informações e diagnóstico de políticas culturais. O que é algo muito bom para quem pesquisa nessa área, né? Porque não precisa mais catar fragmentos por aí. Você consegue puxar os dados de um lugar só. Não? Então é tudo muito útil. Além disso, a gente também tem a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que ela veio justamente desse acúmulo de aprendizado que aconteceu na época da pandemia com a Lei Aldir Blanc, e para transformar isso num ciclo de 5 anos. Então, por 5 anos, a gente vai ter editais anuais que o governo federal vai impor para os estados e municípios fazerem,
com valores que são muito bons, valores altos, e, e os estados e municípios eles têm que manter não só os órgãos do Sistema Nacional de Cultura, mas também eles têm que ter o retorno dos relatórios no prazo, senão eles vão perdendo o acesso aos recursos. Então, isso obriga os agentes culturais, né, os agentes culturais do Estado, nesse sentido, os agentes que são administrativos das pastas de cultura de município e Estado, a se organizarem para fazer as coisas, senão eles vão perder o recurso. Então, é algo que foi um processo de aprendizagem muito importante para a gente construir novas políticas públicas a partir disso, né? Ver o diagnóstico, analisar como é que faz e como é que pode melhorar. E aí, a gente está agora, acho que no segundo ciclo da PNAB, da Política Nacional de Blanc, e os editais eles estão saindo. Só que hoje em dia é uma disputa muito maior para o recurso, porque abriu-se o olho para esse mercado. Então tem muita gente que vai com gana para ganhar projetos, que desenvolve bons projetos e que consegue organizar tudo, etc. E aí hoje em dia existe uma concorrência muito maior para conseguir esses recursos para projeto, né? O que é algo bom também, porque significa que a gente tem bons projetos e que as coisas estão fluindo e estão andando. Eu adorei nosso papo, acho que foi muito esclarecedor. Todos nós aprendemos bastante com esse episódio. E antes de finalizar, você quer deixar algum recado, alguma mensagem para os nossos ouvintes? Acho que sim, né? Eu gosto sempre de lembrar como é importante acompanhar a gestão cultural das pastas do município e dos estados, né, em que você vive, saber quais são as políticas e formas de você começar a participar e pressionar, porque política cultural é uma coisa que ela tende a ser descontinuada, especialmente quando vira governo e é tudo muito instável, porque geralmente não é fechado pela legislação, né? Geralmente não é uma lei que impõe que o estado, o município ou o governo federal tem que fazer tal coisa, né? Geralmente a política pública da cultura ela vem muito mais de um governo específico que quer trabalhar na área, daí eles fazem as coisas, só que eles não impõem isso para o ente, né? Então no próximo governo às vezes é só descontinuado e pronto. Então é algo importante fazer essa participação, essa mobilização com outros trabalhadores da cultura e demandar coisas à Secretaria de Cultura. É fundamental isso. Muito obrigado, Veri, e a todos os ouvintes, obrigado pela companhia. Não esqueçam de seguir o podcast em teu lugar e também o perfil da Veridiana, Advocacia da Cultura. Os links vão estar todos na bio, compartilhar com os amigos e apoiar a cultura local. O nosso e-mail também vai estar na descrição do episódio e até a próxima.